de hoje do canal. Entrevista com Belmonte, análise, opinião, previsão para 2025 e muito mais no vídeo de hoje do canal. Então vamos perder tempo não, vambora para o vídeo. O time que não vai investir é o time, enquanto o rival está em uma outra vibe, é uma outra circunstância. E o Vessone sempre falava aqui, ninguém aqui, não é você pregando a austeridade financeira e o controle e o Vessone pregando o calote, seja o que Deus quiser. A gente está tentando entrar no cara da arquibancada. Qual tem o time mais forte hoje? Qual tem a maior perspectiva? Qual foi o investimento de um e qual a perspectiva para a próxima temporada? Isso aconteceria de qualquer forma. E acho que a comparação com o Corinthians, ela estimula essa frustração para esse final de ano. Embora a colocação do São Paulo e o ano do São Paulo tenha sido um ano completamente diferente do ano do Corinthians. O São Paulo não saiu da sexta posição, não brigou contra o rebaixamento, jogou Libertadores e não a Sul-Americana. Passou da primeira fase Passou da primeira fase do Paulista. Enfim, ganhou um posterzinho lá da Supercopa, que o Massini fala e tal, não sei o quê. Quebrou o tabu diante do Corinthians. Não perdeu para o Corinthians. Ganhou do Corinthians depois mas não importa. A última impressão é que fica. E mais, que fica... E aí você faz... Se o Massini está preocupado com a raia de natação do Palmeiras para 2025, que dirá o torcedor do São Paulo? Que ele vai pular na piscina... Na primeira eliminatória, de pé de pato, sem óculos, né? E do lado tá todo mundo aí, né, cara? Então, essa circunstância... E eu acho que o Zubeldia, que ficou no clube depois de um processo meio estranho, né? De fritura, depois de ter conseguido a classificação antecipada, ele firmou a sua posição. Ao mesmo tempo, ele tem sido um pouco mais... Ele é muito bom nas entrevistas. Ele tem sido um pouco mais sincero. E ontem ele atingiu um nível de sincericídio que ele não tinha atingido até então. E a visão dele, o diagnóstico dele do São Paulo é muito preciso. O que não quer dizer que ele esteja sabendo reagir a esse diagnóstico. É uma outra discussão. Agora, que ele fala que o time do São Paulo, desmobilizado, pode perder para qualquer um? Pode. E o parâmetro é o Fortaleza. Quem atingiu o mesmo nível de desmobilização. O Fortaleza, que é um time do nível do São Paulo. Certo? Com menos investimento, está melhor que o São Paulo. O ano do Fortaleza é ainda melhor. Mas o Fortaleza... E assim foi com o Vojvoda o tempo todo. Ou ele joga 100%, ou ele perde para o Atlético Goianiense. O São Paulo perde para o Cuiabá. O Palmeiras não vai perder nunca do Cuiabá ou do Atlético Goianiense. Mesmo jogando mal, ele vai fazer 1-0 e vai ganhar o jogo. O São Paulo não é esse time. E o São Paulo passou por um processo de desmobilização que vai do presidente ao Gandula. E o Zubeldia fala com elegância, ele fala, todo mundo não está mais trabalhando ao máximo, inclui ele. Se o presidente está na Europa, o diretor de marketing está no Japão com o Lugano, o Josué, o Mineiro com mais 10 caras. E tá pagando essa conta, hein? Então, eu não sou, né? Os clubes aproveitaram a pandemia e fecharam os CTs. Você imagina o que está acontecendo no CT de São Paulo nos últimos 15 dias? Pois é, cara. Cada vez entra mais um no DM, tá lá no cada vez mais entra no DM, não sai do DM, né? O Calério, que é um dos capitães nunca mais jogou, o outro não sei o quê, outro não sei o quê. Então, ninguém está trabalhando full. O São Paulo, ou tá todo mundo... Se o São Paulo trabalha todo mundo full, do presidente ao Calério, dá para competir com o Botafogo. Deu trabalho. O São Paulo não perdeu pro Botafogo na temporada. Se ele não tá full, ele perde pro Atlético Goianiense. Esse é o São Paulo. E o diagnóstico dele tá feito. Só que aí... Jogadores, né? Só que aí ele fez uma coisa que ele não tinha feito até então. Numa pergunta. E para 2020, falou duas coisas bem taxativas e pontuais. Não é nenhuma aberração, mas é uma coisa de sincericídio, como eu falei, que não tinha acontecido até então. O time chegou no limite dele. Que está claro para todo mundo. 2, o time precisa de 5 reforços. Ele não falou, eu não vou ficar se não vierem. Falou da situação financeira, da dificuldade em conseguir. Mas ele falou que para competir, do jeito que competiu esse ano, o time precisa de 5 reforços. Ele não falou que precisa do Messi, do Mbappé e nem dos reforços do Massinho, do Palmeiras. O São Paulo, do Casares, ele sempre contratou, no início da temporada, mais de 5 reforços, ou 4 ou 5 reforços, que é o normal, né? Esse ano contratou Bobadilha, Luiz Gustavo, Ferreirinha, Eric, André Silva, tudo no começo do ano.
E é disso que ele está falando. Agora, se o São Paulo não for nem para isso, o São Paulo está ferrado. O São Paulo não tem time. E dentro dessa sinceridade dele, aliás, eu assisti boa parte da coletiva, eu gostei muito das perguntas também. Muito boas. Muito boas perguntas. Muito boas. Teve uma outra que ele não costuma fazer, que é ficar elogiando o adversário e rival. E tem determinado momento da coletiva que ele fala: vocês viram o Palmeiras? O trabalho que o Palmeiras tem, o Santos está voltando da Série B, olha o Corinthians como tá. E ele não tinha elogiado quase rival. Ele é daqueles caras que, para não dar arma... Ele foi até o Bragantino. Ele falou: o Corinthians contratou 5 titulares no meio do ano, o Palmeiras é o trabalho sólido do futebol paulista, o Santos subiu de divisão e o Bragantino pode até cair, mas ele tem uma empresa que pode fazer um campeonato. Esse é o Campeonato Paulista. Ele está pensando na piscina do Campeonato Paulista também. Então, assim, o diagnóstico dele, ele é preciso. Agora, o que é a grande interrogação, se ele, diante desse diagnóstico, vai conseguir contribuir para o São Paulo ser melhor do que foi esse ano, o ano que vem. Não sei. E aí, em relação ao Luciano, que foi o cara do gol e que falou depois do jogo, perguntado, você vai ficar, eu não sei. Então não é uma surpresa para vocês o Zubeldia ter pedido 5 reforços na coletiva de ontem. Na verdade, o treinador pedir reforços nunca é surpresa para nós. Né? Na verdade, ele foi mais modesto com vocês do que conosco aqui. Né? O treinador sempre quer 7, 8, 9, 10 reforços. Esse sempre é o desejo do treinador e é natural que assim seja. Né? Não é que o treinador ache que os jogadores que estão aqui não são bons. É que ele sempre quer mais jogadores para que a gente tenha um elenco melhor. Isso é natural e a gente gostaria de poder atender sempre essa demanda, porque seria importante para que a gente tivesse um elenco cada vez mais qualificado. Essa é a nossa ideia também. Mas ele também sabe, tem conversado conosco toda semana e é coautor do nosso projeto para a temporada 25, então ele sabe das dificuldades que a gente tem e ele... hoje, além de um treinador importante da nossa equipe, é um parceiro nesse projeto e nós vamos, de toda forma, buscar atender a demanda que ele nos solicita, porque a gente acha que é importante atendê-la, porque melhora o nosso elenco. Mesmo para tomar o lugar do André, que nesse momento é o reserva do Caleri. É uma terceira opção, então é uma situação muito menos complexa, dependendo de como a gente poder atender essa demanda do Zubeldia, né? Porque o Rian, que a gente tem grande expectativa, é um finalizador ótimo, é um menino de 18 anos ainda. A gente vai avaliar, ele vai estar na transição nesse ano. Então, essa que seria a 5ª posição, ela também nós vamos avaliar com calma ao longo da própria temporada, não necessariamente para o começo dela, talvez para o meio de temporada, se a gente assim achar necessário. Então, está tudo muito adequado, todas essas conversas têm acontecido aqui no dia a dia. São Paulino. Com essa entrevista de ontem, ele depõe contra o time dele, contra a diretoria dele, que ele está trabalhando, e contra o torcedor também, porque são aspas que não convencem ninguém. Então, assim, acima de tudo, acho uma entrevista muito merda no ventilador, como eu falei do Zubeldia, que talvez para esse jogo, para esse momento do ano, não precisasse. Claro, a gente sempre preza pela transparência. O próprio Chacon, quando ele faz uma pergunta para ele, né, no último jogo também que teve em casa, sobre a situação do camisa 10, ele mesmo fala, pô, tem coisa que eu vou resolver internamente. 2 derrotas depois, ele já expôs em público, né? Então, onde que houve uma ruptura? Onde que mudou aí essa perspectiva dele de que tem roupa suja que você lava em casa e que você lava em público? Então, para mim, são pontos que, cara, me geram uma certa preocupação e eu passo já a ter dúvidas quanto a essa relação entre ele, elenco, ele, diretoria. Acho que ficam coisas em aberto aí para gente discutir. Assim, torna-se mais palpável agora uma provável vinda dele e, obviamente, ele é mais meia armador que o Luciano, ele é mais meia que a gente tem nesse elenco hoje. Ainda assim, eu tenho dúvidas quanto ao futebol do Oscar, não me recordo do último jogo do Oscar que eu vi, talvez foi no Chelsea o último jogo que eu vi, porque eu não vou fingir falar que eu vi ele jogando na Liga Chinesa, ninguém assiste a Liga Chinesa. Então, assim, 8 anos que a gente não vê o Oscar atuar, e eu ainda tenho essa ressalva quanto ao que ele fez lá na época que ele saiu do São Paulo, que eu acho que isso pode ser resolvido, entre aspas, com ele dando uma entrevista, dando a cara a tapa, pedindo desculpa. E isso talvez resolveria essa questão para muita gente. Já falei demais, quero ouvir o nosso Ilcinho sobre o Oscar, plano A do São Paulo. Cara, eu tenho dois, pensando pelo lado do clube, eu tenho 2 aspectos. O jogador é um grande jogador? Ele era um grande jogador, hoje a gente não sabe como tá. 8 anos de China, cara, faz diferença, tá? Ele desaprendeu a jogar? Não desaprendeu a jogar, só que ele tá numa rotação diferente, num ritmo diferente, acostumado a um campeonato completamente diferente, de um nível completamente inferior. Pode ser que ele volte a ser perto daquele Oscar que ele era no Chelsea quando chegou? Pode, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o recurso tá ali, o dom é dele, só falta ele voltar à rotação. A pergunta é, a gente tem dinheiro sobrando para talvez dar 6 meses, 1 ano e esperar um jogador voltar ao seu ritmo antigo?
Eu acho que é meio arriscado você tomar esse tipo de decisão no financeiro. Eu acho que teria outras opções até mais baratas que o Oscar, porque o Oscar claramente é muito caro. E é um momento em que o São Paulo não consegue esperar. Porque, segundo o nosso treinador atual, a gente chega num limite, num teto de apresentação. Ele está querendo alguém para que nos tire desse teto. A gente não vai contratar um jogador. Quantos anos está o Oscar hoje? 33? A gente não vai contratar um jogador com 33 anos. E eu, como ex-jogador, a partir dos 33, você começa o declínio físico. Você começa a ter problemas. Você entra num calendário que tem 159 jogos e sai de um calendário chinês que era mais tranquilo. Então, eu acho que é um risco muito alto, muito mais alto que até o próprio Rames, que ainda jogava na seleção, acostumado com o futebol sul-americano. Eu acho que custo-benefício não faz muito sentido, principalmente pelo financeiro. Prefiro colocar esse salário designado para o Oscar, o salário do próprio Rafinha, uma diminuição do salário do Luiz Gustavo e focar no lateral esquerdo. Preciso de um lateral esquerdo para ontem. Vou pagar para o lateral esquerdo talvez o salário do Rames? Vou, mas é o que o mercado está me sugerindo. É o que o mercado está pedindo. Eu não vou conseguir trazer um lateral de nível seleção brasileira que está na Europa pelo preço que o Wellington pediu lá atrás. Não vou. Eu vou ter que abrir o cofre para trazer a principal posição que hoje me pede. Vou trazer 5 jogadores que o treinador pediu? Também não. Mas o que eu preciso hoje? Do raio de um lateral esquerdo. Que eu falo assim, não, agora nós temos um lateral que, bem ou mal, ele está ali. Para não ficar ali com o menino sendo pressionado, testado o jogo que não vale, o outro que viaja, que não está acostumado, uma série de coisas. Então, eu acho que trazer o Oscar hoje é muito arriscado. Pessoal, Rusgas, né? Rusgas a parte aí, depois do jogo contra o Juventude, a entrevista do Zubeldia, pela primeira vez aí cobrando aí reforços, pelo menos 5. O Belmonte tentou ali sair pela beirada, né, na entrevista. Claro que o treinador realmente cobra, mas primeira vez, né? Primeira vez que o Zubeldia fez isso. Sei lá, a relação Zubeldia e diretoria é meio esquisita, pra ser sincero, viu? Pois bem, agora veremos, né, o São Paulo saindo noticiário aí sobre o Oscar, né, ontem o dia inteiro. E, bem, o que pega, como sempre, em qualquer negociação de São Paulo, é dinheiro, porque o São Paulo não tem dinheiro suficiente para pagar os jogadores, né? Ainda mais o Oscar, que ganha uma bala na China, não tem nem informação, mas ele ganha dinheiro pra burro. Ele quer voltar, mas aí também tem que se adequar um pouco à realidade financeira. E outros clubes com certeza oferecerão mais que o São Paulo, né? Vide Corinthians, Palmeiras, Flamengo e tudo mais. Mas o Corinthians chutou o balde com relação à dívida, né? Então, eles pagam 3 milhões para o Depay, porque não pagar 3 milhões para o Oscar, por exemplo, né? Seria um bom reforço? Talvez, né? 33 anos, não é o mesmo Oscar lá do início. Mas no São Paulo tem essa questão envolvendo o Oscar, né? Quem lembra que saiu em litígio com o São Paulo para ir pro Internacional e tal. Então, assim, é o sonho do Júlio Casares ter um camisa 10, né? Mas, assim, para ter um camisa 10 tem que abrir a carteira, né? O São Paulo vai entrar no momento aí de segurar as pontas, as contas e tudo mais. O próprio Belmonte também deixa um pouco claro na entrevista que se for investir vai ser mais pro meio do ano, né? Porque aí você já dá uma respirada e tal. Pois bem, gente, é complicado. Vai ser um mercado aí que não esperem Messi, Cristiano Ronaldo e companhia, né? Torcer aí ainda pro São Paulo ter alguma posição com relação à negociação do Wendel, né? Já que o Corinthians também tinha entrado na jogada. Então, assim, contando de players assim, que tem poder financeiro maior que o São Paulo, é muito difícil. É muito difícil. A vantagem é que esses caras vão pegar, vão botar a camisa e vão jogar no São Paulo, né? Clubes como Botafogo, Palmeiras, que vai ter uma disputa maior posição, mas no São Paulo não. Ainda mais na lateral esquerda e na lateral direita, com todo respeito, né? A lateral direita que ainda não tem sido nem comentado ainda, né? Só a lateral esquerda com o Wendel, que já seria um bom reforço. Mas realmente o São Paulo precisa de mais para não sofrer em 2025, porque os outros times vão contratar. Isso é fato. Ainda mais os 4 que disputam o Mundial. Agora, e o São Paulo, né? Como é que fica nessa? Com relação ao Luciano, também deixou claro que o Luciano é prioridade de São Paulo. O Zubeldia gosta muito do Luciano. A comissão de diretoria também tem um contrato até 2026. Assim, não é tão simples também. Falou que só se o Luciano quiser sair.
ou se tiver uma boa proposta, porque o São Paulo não negará boas propostas, essa é a realidade, né? Então, é isso. Tem só uma diferença aqui que o Zubeldia quer, que a diretoria quer, né? A diretoria quer que eu use mais a base. O Zubeldia quer contratação. Vão ter que entrar em comum acordo com relação a esse assunto, né? Porque o jogo que poderia ter testado aí, que foi contra o Juventude, não testou. Agora parece que o Botafogo vai com o time reserva. Pô, é tarde, né? O Botafogo precisa só de um empate para ser campeão. Com todo respeito, nem entraria com o time inteiro se fosse o Botafogo também. Porque ainda é bem superior ao time reserva do São Paulo. O Botafogo só precisa de um empate. Entendeu? Então, enquanto isso, o Palmeiras vai pegar o Fluminense desesperado, porque se o Atlético Paranaense consegue vencer o Atlético Mineiro, o Fluminense cai. O Bragantino vai pegar o Criciúma, que já caiu matematicamente, então tem grandes chances também de vencer. Então, assim, o Fluminense vai depender do Atlético Mineiro, né? Porque o Atlético Mineiro também, em tese, briga para não cair. Se todos os três atrás dele, Fluminense, Atlético Paranaense e Bragantino, vencerem, o Atlético Mineiro ainda tem chances de cair, mas é muito difícil. Os caras não fizeram nada no final, o ano inteiro, né? Fazer tudo na última rodada e o Atlético Mineiro faz confronto direto com o Atlético Paranaense, só precisa de um empate. Então, assim, é dramática a luta lá embaixo. Graças a Deus, São Paulo saiu dessa fase. Mas, assim, é um ano muito... fim de ano muito xoxo do São Paulo, né? Porque termina o ano... Tá, e agora, né? O torcedor, por mais que tenha conseguido a Libertadores, com a ajuda do Botafogo e tudo mais, mas e agora, né? Porque a perspectiva até o momento é ser pior que 2025, né? Você vai enxugar elenco, você vai vender jogadores, você não vai contratar um número reduzido, são posições ali específicas. E será que você vai contratar jogadores? E tem que contratar jogador para vestir a camisa. Será que o São Paulo é capaz de contratar jogador para vestir a camisa? Ultimamente a gente tem visto mais para compor elenco, né? Então, as notícias não são as melhores. A gente só espera que esse fundo de investimento venha agregar aí e melhorar a situação do São Paulo, porque realmente não dá para todo ano a gente ficar falando o mesmo assunto, né? Déficit. E agora as SAFs realmente estão vindo com muita força. Então, ou o São Paulo se adequa, se organiza, ou a coisa vai ficar feia daqui pra frente. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra, do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima sexta-feira a todos, um ótimo fim de semana a todos e valeu!